falar até de Neemias, porque quando Neemias ele se posiciona, ele se torna um intercessor profético. Ele entendeu que Israel, o muro estava queimado, a cidade estava... Ele lamentou, ele não pulou o processo da dor. Porque o pecado é onde Satanás ele se alimenta de iniquidade, né? Porque se nós nos arrependermos, né? Como a gente está falando do filho pródigo, se a gente se arrepender, o céu ele está disposto a nos perdoar e ouvir. Quando a gente está orando por esse podcast, a gente não pode estar enxergando, a gente está nos lugares mais altos, tem que pedir, Senhor, nos coloca em lugares mais altos, para que eu possa ver com os olhos da fé, com os olhos espirituais, com os olhos que só o Senhor está enxergando. Meu nome é Camille Gabriel Ais, esse é o podcast Leite e Oração e hoje eu trouxe o pastor Everton Miranda. Glória. O pastor Everton, assim como os outros pastores que já estiveram aqui, nós não nos conhecíamos, Deus nos apresentou. Eu vou contar, eu quero que você me conte primeiro para todo mundo como que a gente se conheceu, da sua ótica, porque eu tenho a minha, né? Mas eu quero saber da sua ótica, quando foi no monte de Várzea, no monte de oração. Eu queria que você contasse da sua ótica como foi para você, e se antes você quiser fazer uma oração, antes de a gente iniciar, eu sinto isso. Quer fazer uma oração? Oremos. Vamos antes de iniciar? Oremos. Vamos me entregar todo esse espírito de nervosismo, todo espírito de distração na mão do Espírito Santo. Que seja Deus aqui. Amém. Amém. Você quer orar? Posso orar? Vamos. Posso orar? Claro. Senhor, te rendemos de graça, Senhor da glória. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos nessa tarde, Senhor. Te adoramos, ó Pai, pela vida da tua filha Camille, pelos aqueles que vão estar ouvindo, meu Senhor da glória, que possa sair daqui, meu Senhor, palavras edificantes. Amém. Que cadeias, meu Senhor, possam ser quebradas, ó Pai querido. E como, meu Senhor, o Senhor tem falado, ó Deus querido, que esse podcast possa ser uma voz profética na casa, na vida das pessoas, ó Pai. É o que eu te louvo, Senhor da glória, em Deus de já. Amém. 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 Mas me conta, então. Me conta da sua ótica. Como foi aquele dia lá? O dia que eu te conheci foi muito interessante, porque o Espírito Santo de Deus me impulsionou a... Queimou, ardeu no coração de ir para Várzea. Normalmente eu vou muito aqui perto de casa, que tem um monte de holofote. Quem é do Fonseca sabe o que eu estou falando. Sim. E esse dia o Espírito Santo ardeu. Já é a segunda vez que isso acontece. Eu conheci... A primeira vez que eu fui que ardeu também, conheci uma mulher de Deus maravilhosa também, que é a irmã Ana Paula. E lá também. Lá no Várzea, Deus fez um mover maravilhoso. E uma semana depois que Deus fez esse mover, o Espírito Santo de Deus ele me moveu de novo para ir para esse monte. E chegando lá, eu fui entrando para dentro da mata e eu falei, Senhor, qual é o seu propósito? Que está ardendo e aquela sensação que algo de bom iria acontecer, que Deus iria falar. E eu entrei ali naquela mata ali, fiquei isolado, escondido um pouco, orando, acho que 1 hora orando, né? E quando eu saí da mata, eu bati de frente contigo, não foi isso? Foi. Eu olhei para ti, o Espírito Santo falou, vai até ela, mas eu me acovardei. E nisso, eu saindo da mata, indo já para ir para casa, eu parei o telefone, liga para o pastor, ora pela vida do pastor César, acho que é pastor César. Eu tinha também conhecido esse pastor alguns dias. E comecei a orar por esse pastor, comecei a orar sentindo aquela graça, aquela unção do céu. E naquele período ali que eu estava orando, foi onde a senhora, quando eu estava me descendo, me chamou. Foi essa ótica. Eu fui até a senhora, né? Isso? Sim, foi. E quando eu fui, né, eu falei, Jesus, que graça tem na vida dessa mulher. E quando eu parei ali, a gente começou, você pediu a oração. E depois eu terminei de orar, fui embora. Quando eu fui descendo, o Espírito falou, volta lá e dá o azeite. Eu estava com azeite. Sim. E te entreguei o azeite. E hoje estamos aqui. Foi assim que o céu fez. Da minha ótica, eu olhava meu irmão orando lá para dentro e eu estava ali nas árvores, olhando. E você vem de dentro da mata, assim, orando com o celular na mão, como se estivesse mandando um áudio para alguém. E o que me chamou muita atenção foi que você começou a concordar com a oração da irmã, que estava lá atrás. Então, você falava, é verdade. Ela não te ouvia, mas você orava por ela. É verdade. É verdade.
Verdade, meu Deus, tu és maravilhoso. E você andava com... E aí eu falei assim... E eu tava ali, tava ali clamando, orando. Fui ali ter um tempo com Deus, ter vida com Deus. E eu tinha falado um pouco antes, assim, Senhor, não deixa eu sair daqui sem sentir a tua presença. A presença do Espírito Santo poderosa. Aquela que você sabe que o Espírito Santo está ali, sabe? Uhum. E... Logo após eu ter feito essa oração, você passou e você concordava com a oração dela, e ia falando, e eu olhei e senti de pedir uma oração a você. Aí me acovardei, fiquei com vergonha. Falei, eu não vou abordar, né? Ele assim. E aí você continuou, e concordando com a oração da irmã, e orando por outra pessoa. Aí quando você ia descendo, eu falei, eu não vou me acovardar, porque... Deus não nos chamou para nos acovardarmos. Verdade. Deus nos chamou para ter ousadia, para fazer o que Ele nos chama a fazer, não é isso? Aí eu falei, oi, você pode fazer uma oração por mim? Eu me lembro que eu ajoelhei e você me falou de uma passagem que eu queria que você me contasse, que você me falasse mais sobre ela. Era uma passagem de uma mulher onde o marido dela ficou mudo porque não creu. Você se lembrava disso ou não? Lembro, acho que é Lucas, capítulo 1, João Batista, a voz que clama no deserto, que foi o nascimento de João Batista. Foi quando o esposo de... Ai, Jesus, que fugiu Isabel, o esposo de Isabel, Zacarias. Sim. Zacarias, né, ele não compreendeu, ele não teve a compreensão do que estava acontecendo. Essa passagem ela me chama a atenção porque Isabel compreendeu e Zacarias, por não compreender e questionar o anjo, ficou mudo. E às vezes é o que falta, muitas das vezes, a gente pedir a Deus compreensão do que está acontecendo à nossa volta. Né? A promessa era uma mulher, o poder da oração. O texto fala que eles eram de fervente oração. Agora ele foi sorteado, né, para entrar dentro do templo e queimar incenso. E o anjo se apresenta diante dele. E ali ele sente um temor e ele vê a condição fisiológica dele e da esposa dele. Só que o próprio texto fala, Lucas 1:37, que para Deus nada é impossível. E ele coloca a limitação na sua velhice, ele coloca a limitação, né, na velhice da sua esposa, que era Isabel. E aí lembra do nosso pai da fé, Abraão, que Abraão também... Eu tô pensando nisso. Ele também já era um senhor com 75 anos, né? E eu vim pensando nessa passagem, quando eu estava vindo para cá, foi a passagem que o Senhor colocou no meu coração, que Abraão era um senhor de 75 anos, e a ordem do céu para Abraão foi: sai da casa de Terá, teu pai. Terá, né? Que se encontrava, onde que Abraão se encontrava? Na Mesopotâmia, né? E o seu pai era idólatra. E o Senhor falou para ele: sai da casa do teu pai. Sai da casa do teu pai, e vai para uma terra ao qual eu te mostrarei. Abraão ele se encontrava no centro da casa do pai. E isso me chama a atenção porque ele se encontrar no centro da casa do pai dele é como conjuntura, eu fico imaginando ele no meio de diversas dúvidas, diversas situações, no meio mesmo, no centro. Quando você está no meio de um caminho, ou você vai para frente, ou quem dirige volta para trás e faz o retorno e volta. Então ele se encontrava no meio. E ali o Senhor falou para ele: sai do centro, porque quando você está no centro, você está no meio. E o meio vem dúvida, vem medo, vem adversidade, vem perguntas porquês e praquês. E o Senhor tirou ele, falou para ele sair. Ele ouviu a voz do Senhor. Ele não olhou, ele entendeu quem estava falando com ele. A promessa não era um Deus palpável, igual o pai dele tinha. Era um Deus como está lá em Hebreus, né? A fé, um Deus ele teve que usar a fé dele. A fé é o firme fundamento. Hebreus 11. A fé é o firme fundamento. E Abraão ele é dado como pai da fé. E o que aconteceu com Zacarias foi diferente. Ele não teve a mesma fé que o patriarca Abraão. Ele questionou e ficou mudo. E muitas das vezes nós estamos debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra de promessa, e estamos questionando, nem questionando, não compreendendo como o céu está trabalhando. Como eu falei, quem não entende, né, o processo, não vive o propósito. Sim. Você pode pegar o livro que está atrás de você, aquele ali? Qual? Esse Leite e Oração? Esse aqui. Olha isso.
A passagem que você... Você já leu esse livro? Não. Não, não tem. Eu vou te dar um, não hoje, que esse aqui é do meu marido, eu trouxe até com dedicatório. Mas porque, enfim, a gente tá... eles vão chegar essa semana. Você queimou com essa passagem vindo para cá, certo? Uhum. Agora eu vou te mostrar uma coisa que tem. Passagem que o senhor falou muito no meu coração. Você vai falar um pouquinho de Abraão. Página 18. Desse livro, né? Dos próximos dele. O que tem aí em azul? Azul. A passagem que tá aí é qual? Ser tu uma bênção. Meu Deus. Ser tu... Aqui, ó. Ó, tá pequenininho, né? Ó, aqui embaixo tá aqui, ó. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aleluia. Tá bem aqui. Enquanto você falava, eu conseguia lembrar do livro e lembrar dessa passagem. Isso aqui foi o seguinte. Quando eu conheci Jesus, quando eu conhecia Deus, de verdade, eu estava passando por um momento na minha vida onde eu estava com mudando de... Não estava feliz com a minha carreira, precisava mudar de carreira, precisava mudar de vida, precisava conhecer Jesus. E antes de conhecer Jesus, eu passei por muitos processos. Um dos processos foi uma viagem que eu estava fazendo com meu marido. E eu saí no meio do avião taxiando, porque eu passei mal. No livro tem tudo. Enfim, eu passei super mal dentro do avião, saí do avião e no aeroporto uma moça falou assim, olha, eu vou deixar vocês ficarem uma diária num hotel perto do aeroporto e amanhã vocês pegam um voo para onde vocês precisam ir. E assim nós fizemos. E à noite, eu e ele, a gente foi dar uma volta numa feira típica. Foi Belo Horizonte isso. E a gente foi dar uma volta nessa feira e eu passei mal na feira. Meu Deus. E aí eu parei num barzinho, meu marido me deu a mão, veio um senhor, falou muitas palavras da parte de Deus para mim, me entregou muitas coisas muito bonitas. Eu não lembro, eu queria ter gravado, né? A gente fica com vontade de gravar quando alguém vai entregar alguma coisa pra gente ou quando alguém vai falar uma coisa da parte de Deus, enfim. Ele me entregou e ele me falou assim, eu vou ficar com esse papel para você não esquecer. Aleluia. Que Deus te vê hoje. E ouvir da sua boca que você, mesmo não tendo lido, no carro, Deus te dá essa passagem é uma confirmação para mim de que esse mesmo Deus hoje está aqui com a gente, né? E quando eu estava vindo para cá, eu senti de Deus que hoje a gente vai falar sobre a Bíblia. Aleluia. Claro que eu quero saber do seu testemunho, quero saber do seu chamado, como você se converteu, como foi tudo, mas eu sinto que você sabe muito da Bíblia, é o que eu sinto. Eu sinto que você tem muito da palavra para mostrar, para falar para todo mundo, para acrescentar. E mais uma coisa sobre você. Eu te mandei uma mensagem e falei, ok, no podcast, vamos, fechou. Um dia, à noite, eu deitei e foi o dia mau. Você me mandou um áudio na hora que eu pensei, opa, dia mau. Você me mandou a mensagem. 7 minutos de oração, depois 4 minutos de oração. Aleluia. Eu saí do meu quarto, dobrei meu joelho, ouvi e falei, Senhor, que bom que o Senhor está escolhendo pessoas nessa terra e me apresentando, porque me colocar sentada na frente de homens e mulheres de Deus que têm essa sensibilidade, isso é privilégio. É um privilégio para mim. Então, são testemunhos que parecem pequenos, mas que são grandiosos, porque a pessoa que se levanta para orar pela outra, ela é diferente. Eu te disse algo naquele dia do monte que eu lembrei. Não sei se você lembra. Você arrumou um intercessor profético pela tua casa e pela tua família. E eu fiquei muito comovida com isso, porque a gente nem se conhecia. E você saiu de lá e falou assim, eu vou orar pelo seu marido, pelas suas filhas e por você. Você ganhou um intercessor. Eu falei, caramba, eu só senti de pedir uma oração e ganhei um intercessor. Que coisa, que incrível, né? Que grandioso isso. Você sempre foi evangélico? Seus pais são evangélicos? Ou como foi? Então, eu nasci num lar evangélico, né? Meus pais não são pastores. Meu pai faleceu no ano de 2018. Tem uma mãe maravilhosa, a Luciana.
E eu tive essa influência tanto da minha mãe quanto do meu pai. Eles não ficaram juntos, se separaram no ano de 2005, 2004. E mesmo assim, minha mãe e meu pai sempre foram muito de busca. Minha mãe era aquela bem antiga, aqueles louvores antigos. Eu cresci muito ouvindo louvor. Minha mãe cantarolando, né? Meu pai também. Meu pai gostava muito de ouvir Sérgio Lopes. Sim. Então, eu cresci ouvindo muito louvor antigo. Minha esposa fala que eu sou até um pouco um crente novo, mais velho. Que eu amo os louvores antigos. Eu também. E eu cresci ouvindo. Me influenciou muito o meu ministério. Eu amo louvar. Então, eu cresci muito. Eu sempre por gostar de louvor. Então, esses louvores influenciavam muito o meu ministério. Meu pai, ele também tinha uma pegada de para o que está fazendo, vamos para a igreja. Uhum. Minha mãe, a mesma coisa. E como eu não sou de Niterói, eu sou natural de São João de Meriti, da Baixada, então eu cresci sempre indo para a igreja. A gente ia para a igreja, eu e meus irmãos, minha mãe levava. Depois, quando a gente veio para cá, para Niterói também. E quando foi no ano de 2009, a gente sempre foi de igrejas assim, neopentecostais. Quando foi no ano de 2009, a gente passando por uma situação familiar, né? Fomos conhecer uma igreja pequena aqui em Santa Rosa, no Largo do Marrom. Que é onde você é pastor hoje, não é isso? Não. Não. Ah, tá. Lá eu conheci esse lado pentecostal. Apesar da minha mãe ser, a minha avó, né? Uhum. Ser da Deus e Amor, minha mãe ser criada, crescer na Deus e Amor e depois ir para o lado neopentecostal. A minha mãe sempre teve essa pegada a Deus e Amor. Meu pai também gostava muito da Assembleia também. E aí, no ano de 2009, a gente veio para cá em 2007. No ano de 2009, minha mãe conheceu essa igreja. Eu nunca imaginei que eu seria pastor de uma igreja pentecostal. Ah, hoje você... Hoje eu sou pastor. São 3 anos, né? 3 anos pastoreando. E é muito interessante, que eu nunca imaginei. Eu cresci... Como foi o seu chamado pastoral? O meu chamado pastoral é uma história muito engraçada. Porque por eu crescer na igreja, eu e meus irmãos, a gente brincava muito de ser pastor dentro de casa. A gente tinha uma influência muito forte, a gente brincava. E uma vizinha nossa, né, lá de São João, a dona Marina, ela sempre eu cresci debaixo dessa palavra da vizinha. Fala, pastor. Fala, pastor. Sim. Ela sempre chamava Ela estava profetizando na sua vida e não sabia, né? E a gente brincava e ela falava, é pastor, é pastor, é pastor. Até que a minha esposa nem lembrava disso. Esses dias Deus trouxe à memória essa nostalgia. E eu comecei no ano de 2023, né, esposa? 23, pastorear. Fomos para o 3º ano. E Deus nos deu uma igreja pequena, dentro de igreja de comunidade diferente. Né? Eu tive o prazer de estar tanto fora de comunidade e conhecer a igreja da comunidade e a igreja fora. E o trabalho é diferente. Ser pastor de comunidade é muito diferente. Não é que eu não estou tirando o peso dos outros pastores. São pessoas sofridas. São pessoas com muita carência emocional, espiritual, uma falência no lar. A gente vê muita coisa. E sabe o que eu penso? Que fora da comunidade também. Também. É porque você teve essa experiência, mas eu ouso dizer que existem lugares muito ditos luxuosos onde existe muita carência espiritual. Concordo. Não tem carência financeira, mas a carência espiritual é muito grande e a opressão é ainda maior. Concordo. Porque as pessoas tentam se encher de coisas que não enchem. Então, Verdade. é um vazio que nunca é preenchido. Essas pessoas, elas têm o vazio do tamanho de Jesus. Colocou Jesus ali, enche tudo, né? Colocou Jesus no céu. Mas eu entendo o que você quer dizer, que assim, muitas pessoas chegam ali desesperadas. Acho que foi isso, né? Sim, eu vou até consertar. Não, assim, eu entendi o que você quis dizer. Eu só quero dizer que eu já vi isso, sabe? E eu fico pensando, meu Deus, tem lugares que, caramba, era para ser diferente. Porque a gente pensa assim, então essa pessoa tem muita possibilidade, então ok. Não. Ok, não. Sabe como? Uhum. Mas o peso espiritual que você está falando, que você sente, eu imagino que deve ser
arrojado demais, né? Bem intenso. O ambiente espiritual é mais intenso. Intenso. Eles lá a gente luta ali muito com o principado. A região onde a gente trabalha ali, a gente estava guerreando. A gente teve algumas experiências ali com principados, batalha espiritual ali naquela região onde eu estou pastoreando, né? Muito intensa. Sim. É como tivesse saindo... Você sente a leveza quando você sai de dentro dessas comunidades de Niterói. E você vai para o asfalto, você sai de dentro da comunidade, você sente o corpo mais leve, espiritualmente falando. Entendo. Parece que tem uma potestade, um principado que trabalha que rege aquele território, e quando você entra no ambiente, sequestra a vida das pessoas. Quer levar elas para coisas que não são de Deus. Coisas terríveis, mentalmente, fisicamente, promiscuidade. É um cenário de derrota, de opressão. E o diabo ele tem o prazer de ceifar, de querer ceifar aquelas vidas, né? Nós sabemos que o poder o que Satanás ele quer sangue, né? O mundo espiritual ele funciona com sangue. O pacto no mundo espiritual é sangue, né? À toa que Cristo, quando morre na cruz, né? Ele derrama o seu sangue, está lá em Hebreus capítulo 10, que fala que Cristo, quando derrama o seu sangue na cruz do Calvário, ele anula o velho pacto, ele cancela, né? Ele anula o que Satanás tinha. O mundo espiritual funciona assim, como um tribunal. Né? Satanás ele tem uma procuração para aqueles que não conhecem, não reconhecem o nosso Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Quando a gente vai ler Jó, a gente vê isso. Quando a gente vai ler Jó, o Senhor pergunta: vem de onde, Satanás? Observaste meu servo Jó, homem temente, obediente, e a casa dele tem um cerco. Satanás fala: a casa dele tem um cerco, eu não posso tocar. Eu não posso tocar por quê? Porque Satanás viu que Jó ele fechou as brechas na obediência. Né? E a obediência não faz com que a obediência, o sacrifício que Jó faz, Jó sacrificava pela casa dele. Então, o mundo espiritual é um tribunal. Satanás ele tem uma procuração. Ele fala: enquanto ela não estiver na obediência, enquanto ele não estiver na obediência, eu tenho essa procuração. Eu posso atacar a casa dele, eu posso atacar a casa dela, né? Eu posso jogar a minha influência na família dele, na família dela. Enquanto ela não reconheceu, enquanto ele não reconhecer que Cristo é o único e suficiente Salvador da vida dele, ele não tem como anular. Eu amo aquele texto, Isaías, capítulo 1, versículo 27, que fala assim: ainda que os vossos pecados fossem como o escarlate, o sangue carmesim, o sangue de Jesus, 700 anos antes, vos purifica de todo o pecado. E é o que está acontecendo, tanto de um lado quanto de outro, tanto dentro das comunidades de Niterói e do Rio de Janeiro, quanto fora. A ausência foi, como a senhora falou, a ausência de Cristo traz um vazio muito grande. E às vezes tem gente que conhece Cristo, está dentro da igreja, mas não usa as armas espirituais para poder batalhar. Sim. Né? Não usa as armas certas, está sangrando, está minando, está perdendo a oportunidade de batalhar com as armas espirituais. Não consegue entender o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 6, das armas espirituais. Não consegue entender o que Paulo está falando também, que nós estamos assentados com Cristo, né? Está lá em Efésios também, e estamos assentados com Ele, somos reis e sacerdote. Sim. E essa dificuldade, até quem está dentro da igreja, trabalhando dentro da comunidade, até fora também, a gente vê que as pessoas não conseguem se apropriar, tenho que falar isso, claro, do sangue de Jesus. A frase que muita gente fala: o sangue de Jesus tem poder, mas não se apropria, não batalha com as armas certas, não guerreia, não usa essa autoridade que nós temos, porque a palavra do Senhor fala que Cristo está lá em Colossenses, né? Colossenses, salva a memória, acho que é Colossenses 1 ou Colossenses 2,14, que Cristo despojou principados e potestades publicamente, né? E é lá em Apocalipse, né, que também fala, capítulo 1, versículo 18, fala que Cristo tirou, né, a chave da vida e da morte da mão do diabo. Ele tirou o domínio. E qual era o pacto? Era sangue. Satanás, ele quer, quanto mais sangue ele tiver, quanto mais as pessoas não entender, tanto dentro da igreja quanto fora, a autoridade, a identidade que ele tem que ter em Cristo Jesus, ele vai perder. Ele vai ser saqueado. A gente está lendo um livro, a gente está conhecendo um trabalho também de um autor que fala da autoridade que o cristão tem que ter em Cristo Jesus,
E das áreas da nossa vida que o Satanás, às vezes, ele não tem mais autoridade, mas ele entra numa área da família, vem de trás. Não é ancestralidade, vem trazendo, vem contestando, e a pessoa dentro da igreja não consegue romper, não consegue quebrar, não consegue batalhar, não usa da palavra, não repreende e vai sendo minada. A mãe, o pai, o filho. Às vezes a mãe não teve um casamento próspero, a família não teve. Vem uma linha de. Não vou falar maldição hereditária, mas eu vou falar uma linha que se segue porque alguém não contesta. Sim. Não chega no mundo espiritual falando, Senhor Jesus, eu entendi que aqui eu estou sendo minado. A gente vê na palavra, né, que 3 a 4 gerações. 3 a 4 gerações. Serão, acho que é Êxodo capítulo 20, né? Isso. Eu sou Deus que visito o pecado dos filhos. Sim, de 3 a 4 gerações. Aí no versículo. Aí no 6, ele dá um antídoto, né? Ele dá a solução para isso. Mas, a palavra mais, ela já. Acho que ela já anula primeiro. Ela fala assim, mas, anula com uma condição. Mas, dou. Como que é? Sua Bíblia está aí? A minha está aqui. A minha está aqui. Ele fala assim, mas até 1000... Depois ele fala que ele liberta até 1000 gerações. Então, assim, se 3 ou 4 ficam cativas porque, por uma maldição hereditária, os que amam os mandamentos dele, 1000 gerações são libertadas. Então, assim, se a gente se apropria disso, é o que você falou, de a gente ter autoridade de que a gente é filho, senão a gente fica dormindo Você já abriu? Onde? Só não lembro. Vê se é Gênesis 20. Êxodo 20? Eu lembro que eu estava lendo esses dias. Ele falou, sou Deus que... Êxodo. Aqui, ó. Achei. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostrarás diante deles, nem prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Aí agora, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Aí ele fala, depois no 6, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então, se a gente souber, né? Eu acho que é muito o que você falou, da gente, com autoridade, declarar: esse mal acaba em mim, e agora as próximas 1000 gerações serão abençoadas, porque eu amo os mandamentos do meu pai. E tem autoridade de filho, de autoridade, de dizer: não, ei, aqui não, aqui meu pai é o Senhor da glória, então aqui não. Essa passagem, ela me chama muita atenção, porque veio 2 passagens na minha cabeça. Veio a do filho pródigo, e veio a de o rei Manassés. Né, que Manassés, ele faz tudo que era deplorável aos olhos do Senhor, e ali ele vai fazer sacrifício para Maloca, pegar as crianças de Israel, e ali o Senhor vai ficar irado, né? E quando vai ficar irado, o Senhor agora vai fazer uma promessa que esse povo vai ser levado cativo. Aí vem, acho que Josias. Josias foi a última referência espiritual antes de Israel ser levado cativo. E nesse período de tempo, Josias morre, porque ele vai batalhar contra o faraó Neco. E nessa batalha ele não tinha nada a ver com essa confusão, não era dele, ele vai batalhar. O próprio faraó falou: que tenho eu contigo, ó rei de Israel. Né? Eu vou passar pela tua terra e o teu Deus está permitindo. Ele vai batalhar, ele entra numa confusão. Tem gente que entra em batalha que não é para entrar, fora do tempo. Sim. E ali ele morre naquela batalha, e o povo agora vai se cumprir o que o Senhor havia falado. E o Senhor levanta o profeta Jeremias. E Jeremias está profetizando, e o povo não quer ouvir. Por causa do avô, do tataravô, o povo vai para o cativeiro. Olha que interessante. O povo fica 70 anos no cativeiro, padecendo por causa do pecado, da liderança, da referência espiritual. E ali isso me chama atenção, porque como é leite e oração, e eu tenho que falar, o povo foi um povo chamado, um povo eleito, um povo chamado por Deus, um povo da promessa, mas estava com mente de escravo. E é onde eu quero falar um pouquinho de ser chamado por Deus, mas não viver a promessa total. Sim. Não se apropriar do sangue. Eles eram eleitos, eles eram um povo modelo e foram levados cativo pela desobediência. E eu lembro daquela passagem também do filho pródigo, que um sai, mas o que fica com mente de escravo. Está na casa do pai, mas está com a mente escravizada. E o que sai tem o cuidado, tem o amparo, tem o amor, né? Ele sai da casa do pai,
E o próprio Jesus está contando isso porque os fariseus, né, os homens daquela época, eles estavam questionando por que Jesus se assentava à mesa com os publicanos. E Jesus ele faz uma comparação linda. Imagina Jesus ele fazendo uma comparação didática. E eu fiquei viajando vendo aquele texto, porque é um pai que Jesus vai fazer que ele vai correndo quando o filho volta, né? A mentalidade de escravo, ele está na casa do pai, tanto os dois, mas está com a mentalidade escravizada. E tem gente que não está entendendo isso, está na casa do pai, mas está com vontade de sair. E tem gente que tem vontade de sair, mas não sai. E o filho pródigo, quando ele sai, ele sai, o texto fala que quando ele sai querendo provar, ele pega o dinheiro, ele quer provar para as pessoas que ele pode. Mas está provando para pessoas um valor que as pessoas não enxergam nele. Sim. Ele sai de dentro do cuidado, do amor do pai, que o pai tem, para viver a sua vida devaneia, fazer tudo o que ele quer, mas para provar para pessoas que não tá vendo valor nenhum. Quando o dinheiro acaba, né, e ele sente a vontade de comer as bolotas dos porcos, né, a lavagem, ele ainda está abaixo dos porcos. Né, um texto tem que prestar atenção que é Jesus que está contando, é para judeu praticante, e é para escandalizar mesmo, para chamar a atenção. Ele volta e quando ele pensa em comer, ele lembra muitos empregados do meu pai. Sim. Tem o cuidado, está na casa do pai, mas está com mente de escravo. Quando ele cai em si, ele entende o zelo. Aí o Salmo fala, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Ele sai da sombra, ele sai da onipotência, da onisciência, e vai viver a vida dele devaneio. E quando ele cai em si, ele lembra que o pai dele tem amor. E assim é o nosso Deus. Tem gente que está dentro da igreja, mas não lembra do amor, não lembra do zelo. E Deus permite, que ele é bondoso, ele é misericordioso, a pessoa fazer o que ela quer. E quando ele volta, né, ele volta para a casa do pai, ele volta e ele fala, pai, pequei contra os céus e contra ti. Isso me chama a atenção. Porque tem gente que está na igreja, mas não consegue liberar a palavra de confessar o pecado. E o que aprisiona muita gente é o pecado. Ele chega, pai, eu pequei. Pai, eu caí, eu errei. E o pecado, ele cobre os ouvidos do Senhor. Está lá em Isaías 59. Isaías 59 fala... Posso abrir aqui rapidinho? Claro. Isaías 59 fala sobre isso. Sobre o poder do pecado. Sobre Deus não trabalhar por causa do pecado. Olha que Isaías 59 fala assim, ó. E eis que a mão do Senhor não está escondida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Aí o 2, mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O que trava a crente está na igreja. Tem gente que está na igreja, irmã. Está na igreja, está na casa do Senhor, mas tem o pecadinho de estimação. E isso encobre, ele está com a mentalidade escrava, está na casa, mas está com mentalidade de escravo, está preso, está aprisionado, querendo provar para pessoas, ou dentro da igreja, né, tentando no mecanismo espiritual. Eu estou na igreja, mas eu dirijo, eu prego, eu canto, eu limpo, eu varro, mas o pecado ele não consegue abrir mão. Então, anteontem, a gente estava gravando um episódio aqui com a pastora Helena Coutinho, e eu falei com ela sobre um louvor que eu gosto muito, que é Reacende a Chama, que fala, dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Falei isso com ela. Eu falei isso anteontem com ela. E você falando isso agora, o senhor falando isso agora, é muito isso, assim, muitas pessoas de fora da igreja olham para dentro da igreja e pensam que os fiéis refletem Jesus. E assim deveria ser. Nós queremos imitar. Não somos ele. Nunca. Não tem como. Só Jesus é perfeito. Só Deus é o Deus de tudo. Mas, assim, deveríamos imitá-lo nas coisas. E aí, o que acontece é que é isso. A gente sem autoridade dentro da igreja, dentro da nossa vida, nós somos a Bíblia que essas pessoas estão lendo, né? Eles não estão com a palavra. Então, o nosso testemunho é o que essas pessoas sabem de Deus. Então, assim, se eu dou o leite de oração, meu testemunho, né, para alguém que não conhece Jesus, ela vai ler ali e vai falar assim, caramba, esse Jesus fez isso na vida dela. E aí, acende uma chama. Só que, dentro da igreja,
que é o que você está falando, né? As pessoas que estão automatizadas, sem sentir a presença, sem queimar no fogo do Espírito Santo, sem entender a quem a gente está servindo, né? Quem é o dono da nossa vida mesmo. Se a gente fizer isso de forma automática, a gente não vive a integralidade das promessas, né? Muito pelo contrário, às vezes é só um corpo que entra e sai, entra e sai, entra e sai. Tudo bem, mesmo assim é importante estar ali, porque as sementes estão sendo plantadas, é profético estar ali, é importante, mas que a nossa conversa, que as pessoas que estão assistindo consigam entender que dentro da igreja elas despertem, né? Eu posso falar uma passagem? Claro. Eu lembro que Apocalipse, quem escreve Apocalipse é João. E ele vai falar, ele é o pastor, ele é um senhor de, vamos botar assim, 95, 96 anos, não tem como dar exatidão. E ele é conhecido, né, como o jargão da palavra, ele é o pastor do amor. Ele está pastoreando a igreja do amor. Ele fala muito do amor. Você vai ler nas epístolas de João, ele fala do amor. Filhinho, vos amais. Ele começa a falar sobre isso. Mas sabe o que mais me chama a atenção no evangelho no apóstolo João? É que ele está escrevendo, e quando ele vai escrever a carta ao Apocalipse para a igreja de Efésios, o que o Senhor Jesus cobra da igreja? O amor. E quem é o pastor da igreja? João. E aí, a pessoa que mais falou de amor foi João. Quem mais escreveu de amor foi João. É uma revelação que o céu colocou no meu coração. E o João, ele fala muito de amor, mas Jesus vai cobrar que a igreja que ele era pastor, está faltando o quê? O que ele mais falou. Sim. E isso é perigoso, porque ele está no automático. Esse automático. Eu estou na igreja... Era uma igreja que ela tinha o quê? Conhecimento. Batia de frente com as doutrinas dos falsos apóstolos. Batia de frente com a doutrina dos nicolitas. Batia de frente com todo tipo de conhecimento ou de fogo estranho. Era uma igreja que estava baseada na palavra, mas era uma igreja que não tinha o quê? O primeiro amor. Porque quando você vai voltar... Posso falar só um pouco? Eu falo muito, né? Claro, não, eu te Quando você vai voltar um pouco antes, o apóstolo Paulo, ele chega na cidade de Efésios e ele vai fazer um avivamento naquela cidade. Aquela cidade era estratégica. Quando ele chega em Efésios, ele chega com um propósito ali que o céu condiciona ele a chegar. E nós sabemos um pouquinho da história que está lá em Atos 20, Atos 20 a 19, ele quando chega lá, o Espírito Santo fala que é para ele pregar a palavra. E quando ele vai pregar a palavra, ele prega e a cidade tem um avivamento. A cidade, quando ele chega na sinagoga, prega a palavra, na palavra que ele está pregando, por inveja, né? Porque o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele confronta o pecado, ele confronta a mentira, ele confronta o engano. Ele é expulso daquela sinagoga. Ele agora vai estar numa cidade onde tem o culto à deusa Diana, a deusa também da caça. E aquela cidade ali tem um templo da deusa Diana. A economia da cidade era movimentada. Né? A cidade era uma cidade, eles falam em grego, era cosmopolita, não sei falar bonito não, mas era uma cidade que vinha gente de todos os lados, de toda a região. Era uma cidade estratégica para que o evangelho viesse ser pregado ali e viesse sair do porto dali para chegar nas outras regiões. Só que, olha o cenário. Ele, quando chega ali, ele começa a pregar, ele é expulso, ele agora vai procurar a casa de tirano. É a escola de tirano, ele vai pregar a palavra ali, começa a ter um mover. Os livros de bruxaria, que a cidade era voltada para o ocultismo, para as bruxas, são queimados. E ali começa a igreja de Efésios a crescer, começa a ter um poder, um sobrenatural. Deus precisava só de um. Era só de um. Paulo chega lá e faz um avivamento, batiza os apóstolos de João, que estavam lá com batismo com fogo, que eles só tinham um batismo de arrependimento. Eu queria falar sobre isso. Ele traz um avivamento. Né? Mas só que, olha o que acontece, passa os anos. O avivamento que aconteceu com Paulo não foi colocado que a manutenção, o amor foi se esfriando. E aí, quando vai chegar o pastor João, que é o pastor do amor, cadê aquela igreja? Que trouxe aquele avivamento, livro de bruxaria sendo queimado, tanto que depois tem rebelião e falam, vamos tirar Paulo daqui, senão ele vai fechar o templo da deusa Diana, porque Paulo se colocou, é onde eu falo, Paulo se colocou na fenda. Isaías fala sobre isso, não tinha quem intercedesse, não tinha quem orasse, não tinha quem clamasse. Isaías 59 também fala sobre isso. Ele se torna um intercessor profético. Por isso que ele fala lá em Efésios capítulo 3, ele fala, por essa causa
causa, eu me coloco de joelhos. 3:14, ele se coloca como intercessor daquela igreja. E se não tem quem ora, se não tem quem intercede, Não como tem é que quem pregue? Quem vai ouvir? Quem Como vai é que vai ouvir? ser? É que nem Atos, né? O eunuco, vai lá, Felipe, prega pro eunuco. Ele, mas tá entendendo a coisa? Mas não tem quem me ensine. Se não tiver intercessor, não tem avivamento. Se não tem quem pregue, não tem como a gente ouvir. Não tem quem pregue e quem ora é por quem está pregando, porque quem está pregando precisa de alguém que ore. Intercessão. E é esse leite e oração, é algo profético. Ele precisa de intercessores. A igreja precisa da intercessão. A igreja ela precisa acordar. E nós precisamos nos colocar como intercessores e termos intercessores também, né? Nos colocar, assim, um intercedendo pelo outro, um intercedendo pelo outro. A gente falou quando você chegou aqui sobre Jó, que quando ele era intercessor da casa dele. E eu ia falar até de Neemias, porque quando Neemias ele se posiciona, ele se torna um intercessor profético. Neemias, olha, o texto fala que Neemias lamentou, ele entendeu que Israel, o muro estava queimado, a cidade estava... Ele lamentou, ele não pulou uma etapa. Ele não pulou. Às vezes a gente quer pular a etapa. Ele não pulou o processo da dor. Ele, quando chegou a notícia que a Nani falou para ele, ele faz o quê? Ele chora. Ele chega, ele chora. Depois que ele chora, a gente lê o texto, passa que foi muito rápido. E ele lamenta, ele chora, ele lamenta ao Senhor e ele ora. E como eu falei aqui, o último intercessor tinha sido Josias, que fez a reforma, que se levantou, teve aquele levante. E Neemias agora, depois de 70 anos, ou quase 100 anos, ele se torna um intercessor profético daquele povo. E a primeira coisa, foi o que eu falei, a primeira coisa que Neemias faz é algo que eu aprendi isso para mim. Ele ora pedindo perdão pelo pecado dos pais. Foi o que a gente começou falando. Ele fala, Senhor, peço perdão pelo pecado dos pais, pela iniquidade dos meus pais. E depois que ele começa a pedir, ele reconhece também o pecado do povo, ele reconhece o pecado da casa dele. Ele se torna... Por quê? Porque o pecado é onde Satanás ele se alimenta. Satanás se alimenta de pecado. Sim. Ele se alimenta de iniquidade. Né? Porque se nós nos arrependermos, né? Como a gente estava falando do filho pródigo, se a gente se arrepender, o céu ele está disposto a nos perdoar e ouvir. Foi o que eu falei aqui, Isaías 59. Se tem quem se coloca na posição de intercessor, o céu fala. E não tinha intercessor que se colocasse, tá lá Isaías, não tinha intercessor que se colocasse na brecha, se colocasse diante do muro. E estar no muro é estar nos lugares mais altos. Quando a gente está orando por esse podcast, a gente não pode estar enxergando, a gente está nos lugares mais altos. Tem que pedir, Senhor, nos coloca em lugares mais altos, para que eu possa ver com os olhos da fé, com os olhos espirituais, com os olhos que só o Senhor está enxergando. Pastor, batismo no Espírito Santo. Quando você foi batizado no Espírito Santo? Essa história, eu lembro que foi eu não sei se foi numa terça ou foi numa quinta. Foi num culto que a igreja estava vazia. Vazia? Vazia, muito vazia. Foi aonde? Foi na Assembleia de Deus, lá a em gente Santa nunca esquece, Rosa, né? Lá da igreja da pastora Ana. Né? Um beijo, pastora Ana, pastor Sérgio. Já tem um tempo que eu não tenho contato com eles, mas eu creio que vai chegar até eles. E eu estava num culto, a pastora estava cantando, eu lembro de um corinho de fogo. Aqui nesse lugar é lugar de receber vitória. E eu sei que eu não conseguia controlar. Quantos anos? Eu deveria ter meus 17, 18. Foi mais ou menos com essa idade. Mas foi muito bom. Quantos anos você tem agora? Hoje eu tenho 32. Quando você passava lá, o Senhor me mostrava assim, é um coração de menina, é puro, sincero. E por isso eu perguntei a sua idade, né? Você falou aí sobre o batismo no Espírito Santo e realmente é muito, muito, muito marcante, né? E depois fica diferente, né? Fica. Eu tive uma experiência agora há uns menos de um mês. Eu fui não sei se você já foi, um monte chamado lá em Mesquita. Do azeite? 7 cartiçais. Não conheço. Irmã, quando eu cheguei naquele monte, a gente subiu até errado. Eu fui com um amigo meu, e um diácono da igreja, um varão, servo de Deus. Eu tive essa experiência. Quando eu pisei no pé do monte, eu comecei a chorar. A dimensão espiritual daquele lugar era tão diferente. E eu lembrei de quando eu fui batizado, que eu comecei a chorar, comecei a sentir, sem chegar no monte.
E foi uma experiência muito gostosa. Eu relembrei desse batismo com o Espírito Santo. Não tem palavras. É uma sensação... E esse monte me marcou. Estou com vontade de voltar lá. Depois já voltei. Mas muda. Teu modo de pensar, seu modo de ver, seu modo de falar. O batismo já é, né, incrível. E o batismo no Espírito Santo é diferente. E muita gente nem sabe, né, que existe o batismo no Espírito Santo. Muita gente nem sabe que existe, não sabe o que é. Eu percebo que é muito... O batismo nas águas, ele é falado, tem, né, enfim... as pessoas tiram foto. E agora, o batismo no Espírito Santo, ele é individual, né? O batismo do Espírito Santo, ele me chama a atenção que se cumpre a promessa de Joel. Né? Joel, e depois vamos para Atos dos Apóstolos. E antes de eu vir para cá, até sentei ali, eu estava lendo Pedro, acho que é logo o capítulo 1 de 1 Pedro, que fala sobre o sangue, nos lavar no sangue de Jesus, e o Espírito Santo é testemunha. Sim. O Espírito Santo. E Atos dos Apóstolos fala sobre o batismo do Espírito Santo, que eles estavam todos reunidos, né? Essa reunião que eles se encontravam ali, e veio sobre eles línguas repartidas de fogo. Eu até ouvi, eu não lembro quem falou, não sei se foi uma mensagem, eu não posso falar que é meu, porque realmente não foi a revelação que Deus me deu. Eu achei muito interessante, lembrei, foi um amigo meu de Monte, que é o Alex, e ele estava falando, pastor, interessante é que o livro de Gênesis fala da Torre de Babel, que eles preparam uma torre para subir aos céus, né? E Deus agora ele faz o quê? Muda as línguas. Muda as línguas. E quando você vai para Atos dos Apóstolos, pelo pecado deles, Deus faz o quê? Pela ousadia deles, né? Muda as línguas. Quando vai para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 ou capítulo 1, é um, né? Que fala sobre batismo, ou 2. Eu sempre faço confusão. Eu sei de cabeça, mas tem hora que a mente embaralha. E ali ele falando para mim no monte ali do holofote, pastor, interessante é que depois que embaralhou as línguas, eles estão todos reunidos, né? E eles estão entendendo... Olha o poder do batismo do Espírito. Eles estão entendendo no seu idioma de origem o batismo. Eles estão falando em línguas. Isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque o pecado fez com que o povo, né, viesse a perder a língua original da humanidade. Mas Cristo, né, ele fala, o Alex me ensinou que quem fala em línguas ora bem. Ora bem, eu aprendi muito com esse homem. Quem ora em língua, ora bem. E o batismo com o Espírito Santo, ele faz você orar em línguas. O apóstolo Paulo fala em Coríntios 14, né, que o falar em línguas é edificação de si mesmo. Então, quando você está falando em língua, você está edificando, você está orando ao Senhor, só o Senhor entende. Sim. Né? Então, quando eles foram batizados em línguas, o Senhor está dizendo, o que eu cancelei da língua oriunda da terra, da primeira língua, agora eu estou dando para a minha igreja, que é a língua de fogo. Eu achei a coisa mais, ele falando, achei a coisa mais linda, que o selo do Espírito Santo é o falar em línguas, né? É o falar em novas línguas, é falar em línguas de fogo. Né? O texto fala que eles falavam em línguas repartidas de fogo. E é a coisa mais linda do batismo com o Espírito Santo. E que é um dos selos que fala também em Efésios, porque ele nos selou com o selo do seu poder, o selo do Espírito, o selo do poder do amado, o selo da verdade, com o selo do Espírito Santo. O selo é literalmente, né? O sangue de Cristo e o Espírito Santo é o selo. Nós fomos lavados pelo sangue, mas quem tem o Espírito está selado. Está dizendo para você não tem autonomia mais, que tem meu selo. Sim. Ela é minha, é o que diferencia a igreja do mundo. Sim. É o que diferencia a igreja. O selo do Espírito Santo diferencia a sua noiva. Tem um louvor que fala... E em meu peito um selo, eu sou do meu amado. Amo esse louvor. Eu também. E os teus desejos são por mim, são por mim. Esse louvor é a coisa mais linda. E eleva os meus olhos para além dos montes. De lá vem meu socorro. Não é e isso? é o selo. A igreja ela é selada, carimbada. Pastor, o senhor sabe muito de Bíblia. Como foi isso? Como foi esse estudo? Como começou esse estudo? Ai, Jesus. Porque, assim, eu percebo que muita gente quer aprender mais da Bíblia. Eu mesma já recebi de alguns profetas de Deus falando, come Bíblia, come Bíblia. Conta como é que você fez para saber tanto da palavra. Então, todo dia a gente aprende. Né? Todo dia. Eu não tenho teologia,
Tem muita gente que fala assim, tem que fazer... até me inscrevi esses dias, né? Eu acho que eu começo a aulinha até hoje. Teologia cristã não tenho. Mas eu sou apaixonado. Eu tenho um irmão, ele é psicólogo, Melquisedeque. Meu irmão pregava. E eu era do louvor. E sabe aquela parceria de irmão que um vai pregar e o outro vai cantar? E eu ficava apaixonado vendo ele pregar, que ele tem um conhecimento. Eu falava, como é que pode? A dele, na minha não tem isso aqui. E ele me inspirou a querer conhecer um pouquinho da palavra. Mas eu lia, mas eu não compreendia. É uma batalha espiritual. Vi um sono, vi um cansaço. E esse cansaço, eu falei assim, abra minha mente. Me dá a compreensão da tua palavra. Uma estratégia, então, orar, né? Que eu... Orar antes de ler. Senão a gente não entende, aí deixa para lá, deixa para outro dia. E eu fui começando a ler, e eu fui lendo, fui entendendo, e também fui buscando conhecer também, né, os livros, fui lendo também. E foi assim, eu fui lendo, fui criando o prazer de ler, fui comprando também... Porque, às vezes, a dificuldade de muita gente... Eu não sei se as pessoas... Eu peguei essa estratégia. A dificuldade, às vezes, é que tem uma linguagem mais antiga, um português mais difícil. Uhum, e tem uma atualizada, né? Atualizada. Eu peguei o português. E para quem tem dificuldade, às vezes, de ler e não compreender, porque tem isso também, o áudio. Hoje em dia, com a tecnologia... A gente pode ouvir. Pode ouvir. Sabe que eu me dei conta disso há pouco tempo? Porque tem no Spotify, Bíblia Falada. Aí você bota lá, Salmos, ele vai lendo para você. Você tá indo no carro, tá indo para algum lugar, tá no Uber, tá no ônibus, enfim, onde quer que você esteja, você consegue ficar ouvindo a Bíblia Falada. Né? Isso é ótimo. Eu conheço pastores, conheço mesmo. Sou amigo de um que ele não lê. Mas ele prega a palavra, ele tem um conhecimento da palavra. Porque as adversidades da vida, né? Ele tem um conhecimento. Eu falo, pastor, como é que pode? E o Espírito Santo, ele não lê. Ele é analfabeto que se fala, né? Mas ele tem uma facilidade, ele ouve as pessoas. Quem ouve, né? Tem os mistérios de Deus não são explicados. Tem mistério do céu. A gente não consegue compreender os mistérios de Deus na vida das pessoas, nem na nossa vida. É verdade. O que você sente de Deus que ainda não foi realizado na sua vida, mas que vai realizar? O que você quer? O que você sente? Me conta. Essa pergunta foi boa. Eu tenho sentido de Deus... Eu estou em algo profético. Estou me movimentando muito. Tem promessas que Deus tem usado. A linguagem profética está se movimentando. Espiritualmente falando, tem tanta coisa. O meu sonho hoje como pastor é ter uma igreja mesmo consolidada. Né? A gente está numa transição agora, se movimentando de um lugar para o outro, né? E esse é o sonho, de ter uma igreja viva, uma igreja dentro de uma igreja que possa ajudar as pessoas. E hoje meu sonho é como pastor, tá? Tenho um pai, tenho um esposo, claro. Tenho o filho da Luciana, claro. Mas como pastor, meu sonho hoje ministerialmente é ter uma igreja forte, uma igreja de oração, uma igreja com projetos sociais, com vários projetos, infantil, com todos os tipos de projetos, jurídico, psicólogo. Eu tenho esse sonho. E eu sinto que está próximo, que a linguagem profética que está se movimentando é essa. Deus vai te dar, Deus vai fazer, Amém. Deus vai cumprir. E o meu sonho não é para mim, é para o povo, para as almas. O meu sonho é que todo dia, quando a igreja estiver aberta, almas se rendam, mas se rendam mesmo. Tem uma equipe do céu, não da terra, porque da terra vai machucar, vai magoar, vai ferir, como eu também, se eu andar como uma equipe espiritual que possa abraçar essas vidas. O meu sonho é cuidar de almas, abraçar. Muita gente fala assim, você pode ser itinerante, mas não me enche os olhos. O que é cuidar mesmo das pessoas doentes, pessoas feridas. O WhatsApp de pastor é mó legal. E só vem bomba. Só vem bomba. Pastor só vem pedido de oração. Pedido de oração. Eu estava numa live esses dias aí, né? Eu nunca tinha participado do meu primeiro podcast, minha primeira live também. E uma irmã mandou, pastor, preciso de oração, mandou no Instagram, eu parei ali e fui orar por ela. Então, o WhatsApp de pastor, Instagram de pastor, só bom. E pastor também tem que entender que ele tem família, que ele tem casa, que ele tem que equilibrar. Porque tem pastor também que ele não entende, que ele tem uma esposa, que ele quer abraçar de todo mundo, e é o zelo que a gente tem que ter, deixar a casa desguardada. Uhum. Então, nós temos que ter esse equilíbrio de cuidar da nossa casa, cuidar da nossa... Primeiro, o testemunho começa em casa. Quer saber se o pastor é benção, olha para a mulher dele. Que se ela fechar a cara, não tá legal. Eu vi uma pastora falando que ela teve uma visão, um sonho, onde ela era gigante
E ela não conseguia entrar na casa dela. Ela era grande demais, então ela não passava na porta. Ela não conseguia entrar na casa. Ela era tão grande que ela não entrava dentro da casa, da própria casa, para ver os filhos, o marido. É o perigo. Que a gente cuida de todos e é onde o diabo ataca. Às vezes a gente vê muita dificuldade, filhos de pastor. Eu ouço alguns testemunhos. É um excelente pastor na rua, mas é um péssimo pai dentro de casa. É um excelente pastor para todo mundo, mas é um péssimo marido. Uma péssima referência. Nosso primeiro ministério é a nossa casa, É a nossa casa. Eu zelo pela minha casa. Se eu tiver que cuidar de uma família e a minha casa estiver desalinhada, eu passo para outro. Eu não vou deixar de dizer assim, não tem como eu cuidar agora, porque eu tenho que alinhar a minha casa. Porque a casa tem que estar bem. Lá em casa a gente tem o hábito de estar todo mundo orando. A gente vai sair, eu já falo, Senhor, vamos, cobre a minha casa, cobre dos ataques, das investidas, porque a gente está entrando no mundo espiritual. E batalha espiritual, eu costumo dizer, nós estamos em guerra o tempo todo, 24/48. E batalha espiritual é coisa séria. Então, primeiro eu zelo pela minha casa. Eu tive uma experiência esses dias. Eu estava conversando com um irmão, amigo meu, a gente orando, ele falando, pastor, o trono que entrou agora é o trono da morte, é o trono do Hades. Vamos começar a orar. E a gente falando um monte, orando e tal. E quando chegou a noite, eu comecei a orar. E não atacou a minha casa. A gente orando e tal. E ele tinha sido revelado que essa tragédia que aconteceu no Rio, na terça-feira, ele tinha entregue para a gente orando no monte, no holofote. E ele falando, pastor, nós temos que orar porque é o trono que está regendo esse mês é o trono da morte, é o trono que é sangue. E a gente batalhando ali, quando chegou pela manhã, eu peguei o telefone, nem peguei meu devocional, nem fiz a oração. Quando eu chego, a casa da minha mãe, a cozinha, a parte tinha pego fogo. Na parte de fora. Mas olha a batalha. Não pode atacar você, mas vai atacar alguém próximo. Se você não brindar a tua casa de oração, sua casa vai ser atacada. E tem que estar na posição, tem que estar na obediência, tem que estar... Às vezes você está orando, mas a tua casa, às vezes, um parente seu não está na obediência. Não estou falando que não é por causa da minha mãe, mas o diabo ele vai ver alguém que não está fora da brecha e vai querer atacar. E o pastor ele tem que ter esse time. É tempo de eu fazer, é tempo de eu não fazer, é tempo de eu cuidar da minha casa. E tem pastores que não têm esse time, ele cuida de todos. Por isso tem muito pastor que está ficando maluco, está perdendo o casamento. Ele cuida de todo mundo, casamento de todos, mas não cuida dele. Ele não faz a manutenção na casa dele, ele não faz manutenção com a família dele. Ele não tem um momento para cuidar da esposa, das filhas, dos filhos. E aí a filha do pastor o curso já acaba tarde, né? Que tem dia que Deus nos usa tanto na palavra como em visão, revelação, e ali a gente ora, e depois quem fica lá é a esposa do pastor depois do culto, é as filhas, é os filhos do pastor, e às vezes tem que ter esse time, porque a família do pastor, às vezes as pessoas também não reconhecem, sofre muito, porque eles são um ministério pastoral, e às vezes o filho do pastor não tem o chamado que o pastor tem. Não tem o chamado, a esposa do pastor às vezes não tem. Que a gente tem que parar com essa mania de achar, não é porque a esposa do pastor que tem a mesma chamada, mas a família for bem cuidada, vai ter a compreensão do chamado. Agora, se o marido não tiver um zelo pela família, ele não é idolatrar, é ter zelo, é cuidar, é parar o que está fazendo, às vezes vai cuidar de família. Sai de casa de madrugada, tudo bem, que é normal do chamado, vai sair de madrugada, vai dar assistência, mas é ter esse time, é ter esse cuidado, não preciso parar para cuidar da minha casa. E foi difícil ter esse time também de equilibrar isso, ter um tempo para minha família, ter um tempo do pastor, dos irmãos da igreja. É difícil, não é impossível conseguir equilibrar, mas tem que ter essa pegada, senão... Deus não é Deus de confusão, né? Quando Ele chama, Ele já tem tudo resolvido. Tem tudo só resolvido. Precisa entrar na obediência e ficar atento, porque eu estava ouvindo algumas semanas atrás que às vezes a gente acha que estar em Deus, estar na obediência é fazer. Isso aí. E, na verdade, a gente precisa ficar atento à voz. Aí, a partir dessa voz, a gente toma as nossas decisões. Aquele louvor, eu preciso calar. Lá, todas as vozes menos a tua. É ter a compreensão de qual voz. De qual voz nós... A gente está numa transição agora, muito interessante. Eu não ia falar isso aqui não, mas vou falar. Está numa transição agora que eu estou pastoreando uma igreja e aonde a gente estava, foi comprado, né? A gente está se relocando, estamos procurando. Mas eu falei, Senhor, não permita eu me movimentar pela minha emoção. Porque
quando o Senhor nos colocou aqui, o Senhor nos colocou debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa. E se movimenta, se eu for pela minha emoção, o primeiro lugar, o primeiro espaço que aparecer, eu vou colocar, e às vezes não é ali que o Senhor quer fazer. E o povo também tem aquela pressão, vai, pastor, procura, vai lá, pastor, acha. E se a gente der voz também ao povo e não der a voz do Senhor, se o céu botou a gente ali e permitiu a gente sair, ele vai nos direcionar para um lugar. Ele vai... É essa compreensão. Sabe? E a gente precisa estar atento, precisa ter. né? Para onde a gente vai? Senhor, para onde vamos? Foi como a gente falou de Abraão. O Senhor falou, sai da casa de Terá e vai para uma terra ao qual eu te mostrarei. Sim. E às vezes... E detalhe, nessa passagem ela me chama a atenção porque o Senhor fala, sai da casa de Terá, vai para uma terra ao qual eu te mostrarei. Ele não sabia, quando ele chega na terra, isso é muito interessante, que ele chega na terra, ele chega com bagagem na terra. Ele está no lugar ao qual Deus falou para ele está na terra ao qual o Senhor prometeu para ele está no ambiente ao qual é um ambiente profético, apostólico, espiritual para a vida dele, mas só que tem um detalhe, ele levou Ló com ele. E enquanto ele estiver na terra com bagagem, ele não vai conseguir ouvir a voz do Senhor. Ele consegue ouvir a voz da direção, mas a voz do cumprimento da promessa, o tempo de começar a viver as promessas, ele não consegue. Sabe por que isso é profeta? Isso aqui agora. Porque ele não conseguiu compreender que a ordem foi para ele e para a esposa dele, não foi com bagagem. Tem gente que está na terra, debaixo de uma promessa, já chegou no ambiente apostólico que Deus colocou na vida dele, mas ele não consegue ter a compreensão porque está levando pessoas para o ambiente que não era para estar. Quando Ló sai do ambiente, quando Ló sai, a voz do Senhor fala com ele, e o que mais me chama a atenção é que Abraão, ele ouve a voz do Senhor, mas o diabo é astuto. Ele está debaixo de uma promessa, mas o psicológico dele, eu vim com isso na cabeça, psicológico. O psicológico dele, debaixo da promessa que ele teria um filho, está abalado. Está abalado por quê? Porque ele levou Ló durante um tempo com ele e agora ele está acreditando que Damasceno vai ser o seu filho. Só que o céu prometeu que da semente dele seria. E Abraão agora ele vai o quê? Ele vai ter uma conversa com o Senhor. Ele vai ter uma compreensão do que é. O Senhor fala, sai da sua tenda. Porque a tenda, ela limita, né? Tem até o louvor. A tenda limita a visão do que o Senhor tem para nós. E literalmente ele sai. O Senhor fala, contra as estrelas, se é se pode. Aí o Senhor vai mostrar para ele 400 anos no futuro, no Egito, como o povo dele, como a semente dele vai padecer, vai passar por adversidade. Mas para a gente ter essa compreensão do que o céu quer fazer, a gente não pode levar bagagem. Às vezes nós estamos dentro da promessa, dentro da terra, mas estamos levando pessoas com a gente que não é mais para estar, amizades, relacionamento, até mesmo coisas que o céu falou, isso não é mais para você, bem materiais, que o céu está falando, desapega, porque o que eu tenho para você é melhor, é maior, é poderoso, é algo que vai mudar a tua história, vai mudar, mas nós estamos apegados. Abraão está ouvindo a voz de Deus, mas está com Ló do lado. Sim. Quando Ló sai, parece que abre a visão. Parece que a escama, igual está lá em Atos, quando Paulo está perseguindo, a escama dos olhos de Paulo se cai, né? E quando cai, o próprio Deus fala, o próprio Espírito Santo fala para Ananias, olha, esse homem, ele vai sofrer, ele vai padecer pelo meu evangelho. Eu vou colocar ele diante de pessoas, eu vou colocar ele diante de reis. E quando a gente vai olhar para Paulo, eu tenho que parar, Jesus. Começa a falar, me empolga. Não, quando ele começa, Paulo, quando ele chega ali, Ananias começa a chegada, ele está com medo, a escama cai dos olhos de Paulo, né? O chamado de Paulo é a coisa mais linda. Por quê? Porque Paulo vai chegar em lugares pela chamada, quando a gente entende isso, o que Deus tem para nós, que é inacessível. Quando você vai ler Filipenses, ele começa falando da guarda pretoriana, que era a guarda do imperador. E quando ele chega, como é que ele chega ali? Nas prisões. Para cumprir a promessa, ele vai passar por uma prisão, né? Ele entra pela prisão, ele chega na guarda ao qual ele mesmo não poderia ter acesso se ele não fosse preso. E se ele não fosse preso, ele não chegaria àquelas vidas, ele não chegaria àquela alma, ele não chegaria aos lugares altos que Deus queria colocar ele. Ele não teria acesso ao ambiente profético ou ministerial se ele continuasse como perseguidor. E foi o que aconteceu com Abraão. Quando Ló saiu, ele conseguiu compreender, ele conseguiu ter uma direção. Ele está no ambiente apostólico, profético. A gente está no ambiente profético, mas não tem compreensão que está levando bagagem.
E depois que Paulo perdeu a escama, ele entra ali pela guarda, ele vai começar a evangelizar, ele chega a lugares inacessáveis, lugares que outros apóstolos não chegaram. Ele chegou, conheceu pessoas que não, pela prisão, pelo processo, pela adversidade. É muito interessante isso. Vamos orar para a gente finalizar e para que quem está aqui e quem está assistindo, para que todos nós consigamos identificar os Lós na nossa vida e que a gente consiga tirar essas bagagens. Vamos fazer essa oração? Oração. Vamos? Vamos. Vamos. O senhor faz? Posso orar? Fechado. Posso orar? Por favor. Pai, te rendemos de graça, Senhor, te adoramos, te exaltamos. Ó Deus querido, que o Senhor possa nos dar a compreensão, como começamos aqui, Senhor da glória, daquilo que está se movimentando na nossa vida, na nossa história, na nossa casa. Senhor, que as famílias que vão ouvir esse podcast, meu Senhor, o Senhor possa também dar a compreensão, Senhor da glória, que as barreiras, bagagens possam cair por terra. Pai, que o poder, que o renovo do Teu Espírito Santo, que a sede pela palavra, pelo leite, pela oração, possa crescer, meu Senhor, dentro dessa casa. Que cadeias, meu Senhor, da maldade, meu Senhor, possam cair por terra. Que barreiras mentais e espirituais, Senhor, possam cair por terra, meu Senhor. Pai, continua, meu Senhor da glória, dando crescimento, meu Senhor, para esse trabalho, meu Senhor da glória, para esse podcast, que almas possam se render ao Teu nome. Ó Deus querido, que famílias possam, meu Senhor, através desse trabalho, meu Senhor, através desse podcast, possam, meu Senhor, ser alcançadas. Que a Tua serva Camille possa ser, meu Senhor, uma voz profética para essa nação. Que ela possa ser uma voz profética para entrar, meu Senhor, em lugares ao qual ela fisicamente, meu Senhor, não poderia chegar. Deus, coisas que vão acontecer aqui na vida dela, meu Senhor da glória, será testemunho, ó Pai querido, do que ela está fazendo aqui. Que portas, ó Pai querido, que ela não poderia entrar, que através desse trabalho, que através das vidas dos pastores, das pastoras, das mulheres de Deus, dos homens de Deus, seja pastor, seja membro, seja qualquer um, independente de cargo, possa, meu Senhor da glória, chegar. Pai, que possa ter conversões, vidas serem curadas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Falei tanto, né? Mas é para isso, eu te chamei para você falar muito. E a gente... Porque assim, a Bíblia, ela é grande. E os ensinamentos que a gente tem dela são maiores ainda. Verdade. E ainda combinado com as nossas experiências, com a nossa vida, com o nosso chamado, tudo fica ainda muito maior. Então, uma hora, o tempo que a gente tem, ele parece... a gente precisaria de um tempo infinito para poder falar das maravilhas e de tudo que Deus fez, faz, continua fazendo, como Ele se apresenta, como você sabe da Bíblia, né? Quanto ensinamento tem dentro do seu coração. E foi exatamente o que eu identifiquei aquele dia. Amém. Enquanto você orava por alguém que você nem conhecia, não sabia de nada, e assim você faz nos lugares que você entra, que eu sei. E quando eu estava vindo no Uber, eu falei, eu estou indo para esse podcast hoje debaixo de muita oração. Esse homem orou muito para estar ali. Eu senti. Amém. Eu senti de verdade. E assim, ó, o livro que vem depois do Leite e Oração, isso é uma coisa que eu nem falo, ele chama Não Julgue Meu Livro pela Capa. Ai, que coisa linda. Um dia eu vou contar essa história aqui, do porquê, do nome, enfim. Mas você é jovem, um pastor jovem, né, que começa a fazer a obra, que entra na comunidade, que vai, que faz, que vai para um monte, que vai para o outro, que vai para o outro, que vai para o outro, que vai para o outro. E assim, eu me sinto muito feliz por você estar aqui, porque são essas pessoas que o Senhor me falou para chamar. Aleluia. As pessoas que buscam a Ele, que pagam o preço e que precisam ter voz. Aleluia. Para que a sua voz, para que o que a sua Bíblia te diz, chegue até onde você talvez ainda não tenha chegado, ainda. E que tudo na sua vida se cumpra. Porque quando eu ganhei um intercessor, eu fiquei grata a Deus. E eu preciso. E aqui, enquanto você falava, eu fiquei... A minha cabeça ficou... Meu coração, ele ficou
fervilhada, porque eu pude tirar pílulas de muitas profecias, de muitas coisas que vêm acontecendo na minha vida e ao longo da minha trajetória. E eu tenho certeza que vai ser assim com todo mundo que ouvir. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade. Meu primeiro podcast. Agradeço a oportunidade. Pode ter certeza que eu e minha casa vão estar orando pela tua vida, pela tua família. Amém. Foi um prazer, foi uma honra estar nessa tarde maravilhosa. Para mim também. Tá? Foi uma honra. E agradeço de coração. E que o seu coração continue puro. Amém. Que o seu ministério continue sendo como você é. Amém. Puro. Suave. Eu sinto... Desde a primeira vez eu falei, gente, ele parece um menino, mas ele tem mulher, 2 filhas, uma família, pastor. Mas Deus me mostrava um menino cheio da presença dele. Amém. E é assim que eu continuo te vendo. A sua esposa, ela está aqui, as meninas já são grandes, né? Mas o Senhor me mostra você como um menino cheio da presença. Amém. Obrigado. Assim. Obrigada. Deus abençoe sua vida, sua casa. Amém. Amém. Você também. Amém. Muito obrigada. Até o próximo.